Você sabia que Lily Elbe, Christine Jorgensen, Lynn Conway, Candy Darling e Sylvia Rivera nasceram homens? Mas elas não estão sozinhas. Muitas celebridades antigas de Hollywood e figuras públicas também foram designadas homens ao nascer, mas escolheram viver sua verdade como mulheres. Algumas delas se revelaram abertamente, enquanto outras mantiveram suas identidades ocultas, simplesmente porque ser transgênero era considerado tabu ou até perigoso na época. Então, não se afaste. Você pode se surpreender com alguns dos nomes que verá. Lily Elbe, 1882 até 1931. Lily Elbe nasceu como Einar Wegener, em Vejle, Dinamarca. Ela estudou arte na Academia Real de Belas Artes da Dinamarca, onde conheceu sua esposa, Gerda Wegener, que também era artista. A princípio, Lily posou como modelo feminina para as pinturas de Gerda, que se tornaram bastante famosas. Modelar assim ajudou Lily a perceber que ela realmente se sentia como uma mulher, não como um homem. No final da década de 1920, ela decidiu fazer a transição completa com a ajuda do Dr. Magnus Hirschfeld, um sexólogo renomado na Alemanha. Entre 1930 e 1931, ela passou por várias cirurgias em Berlim e Dresden para mudar seu corpo. Essas operações eram muito novas e arriscadas na época. Infelizmente, ela faleceu em 1931 devido a complicações de sua última cirurgia, onde os médicos tentaram lhe dar um útero. Um livro chamado Homem em Mulher posteriormente contou a história de Lily usando seus diários pessoais e cartas. As experiências dela também inspiraram o romance A Garota Dinamarquesa, de David Ebershoff, que mais tarde foi transformado em um filme. Mesmo que as pessoas naquela época mal entendessem o que significava ser transgênero, Lily viveu corajosamente como seu verdadeiro eu, e muitos ainda veem sua história como um símbolo de força e esperança. Christine Jorgensen, 1926 a 1989. Vamos falar sobre Christine Jorgensen, que originalmente se chamava George Jorgensen Jr. Ela cresceu no Bronx, em Nova York, sentindo que algo simplesmente não correspondia à maneira como todos a viam. Depois de servir no exército dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial, Christine começou a aprender sobre hormônios e cirurgias que poderiam ajudá-la a fazer a transição. Em 1951, ela foi para Copenhague, na Dinamarca, para trabalhar com o Dr. Christian Hamburger. Ele a guiou através da terapia hormonal e da cirurgia, algo que quase ninguém tinha feito abertamente na época. Quando ela voltou para os Estados Unidos em 1952, a imprensa ficou alvoroçada, chamando-a de primeira mulher transgênero famosa. Mas Christine não se afastou dos holofotes. Ela transformou toda aquela atenção em uma plataforma para defender as pessoas transgênero. Ela atuou, cantou e deu palestras por todo o país. Mesmo que críticos e tabloides tentassem derrubá-la, ela continuou. Sua autobiografia, Christine Jorgensen, uma autobiografia pessoal, deu aos leitores uma visão de como sua jornada foi realmente transformadora e desafiadora. Lynn Conway, 1938 a 2024. Lynn Conway foi uma renomada cientista da computação, engenheira e ativista transgênero, cujas contribuições para a tecnologia foram transformadoras. Nascida em White Plains, Nova York, ela demonstrou uma aptidão precoce para ciência e matemática. No entanto, Lynn lutou com sua identidade de gênero, e na década de 1960, começou sua transição. Enquanto trabalhava na IBM na década de 1960, Lynn enfrentou discriminação no local de trabalho e foi demitida após revelar sua intenção de fazer a transição. Sem se deixar abater, continuou sua carreira em tecnologia, eventualmente revolucionando o design de microchips que transformou a computação. Seu trabalho em design de chips VLSI, integração em escala muito grande, tornou-se fundamental na eletrônica moderna. Lynn assumiu publicamente ser transgênero no final dos anos 1990 e se dedicou à advocacia. Ela criou um recurso online abrangente para indivíduos transgêneros, oferecendo orientações sobre como fazer a transição e enfrentar os desafios sociais. O trabalho de sua vida exemplificou a interseção de brilhantismo e autenticidade. Candy Darling, 1944 a 1974. Candy Darling, nascida James Lawrence Slattery, cresceu no Queens, Nova York. Desde jovem, sentiu uma conexão profunda com a feminilidade e idolatrava atrizes de Hollywood. Como adolescente, ela começou a se apresentar como mulher e adotou o nome Candy Darling. Candy ganhou destaque na década de 1960 como parte da cena artística de Nova York de Andy Warhol. Ela apareceu nos filmes de Warhol, Flash, 1968, e Women in Revolt, 1971, tornando-se um símbolo de glamour e desafio. Apesar de sua crescente fama,
Candy enfrentou desafios significativos, incluindo rejeição social e oportunidades limitadas como atriz transgênero. Sua vida foi tragicamente interrompida por linfoma aos 29 anos de idade. A história de Candy foi imortalizada na música, literatura e cinema, incluindo a música de Lou Reed, Walk on the Wild Side, e o documentário Beautiful Darling. Sylvia Rivera, 1951 a 2002. Sylvia Rivera foi uma ativista transgênero latina e uma figura proeminente no movimento pelos direitos LGBTQ+. Nascida na cidade de Nova York, Sylvia enfrentou a falta de moradia e discriminação desde cedo. Ela encontrou consolo na comunidade LGBTQ+, e se envolveu no ativismo durante os anos 1960. Sylvia foi uma participante-chave na revolta de Stonewall de 1969, que marcou um ponto de virada na luta pelos direitos LGBTQ+. Ela cofundou a STAR, Street Transvestite Action Revolutionaries, com Marsha P. Johnson, oferecendo abrigo e apoio para jovens transgêneros sem teto. Ao longo de sua vida, Sylvia lutou pela inclusão de pessoas transgênero no movimento LGBTQ+, mais amplo. Ela enfatizou a importância de abordar questões de interseccionalidade de raça, classe e gênero. O ativismo de Sylvia permanece como uma pedra angular da defesa dos direitos transgêneros. Lucy Hicks Anderson, 1886 a 1954. Lucy Hicks Anderson foi uma figura pioneira na história transgênero e uma das primeiras mulheres transgênero documentadas nos Estados Unidos. Nascida Tobias Lawson em Wadley, Kentucky, Lucy começou a viver como menina desde jovem. Sua família e comunidade apoiaram sua expressão de gênero, uma raridade no início do século XX. Lucy eventualmente se mudou para a Califórnia, onde se tornou uma chefe de sucesso e socialite. Sua vida teve uma reviravolta dramática na década de 1940, quando sua identidade de gênero foi revelada durante uma disputa legal. Lucy foi acusada de fraude por se casar com um homem, pois o casamento entre pessoas do mesmo sexo era ilegal na época. Ela manteve sua posição afirmando: "Desafio qualquer médico no mundo a provar que eu não sou uma mulher." Apesar dos desafios que enfrentou, a coragem e determinação de Lucy a tornaram uma pioneira na visibilidade transgênero nos Estados Unidos. Roberta Cowell, 1918 a 2011. Roberta Cowell foi uma piloto de caça da Segunda Guerra Mundial e piloto de corridas britânica que se tornou a primeira mulher transgênero britânica conhecida a se submeter a uma cirurgia de confirmação de gênero. Nascida em Londres, Roberta tinha uma paixão por engenharia e aviação, o que a levou a servir como piloto durante a guerra. No início da década de 1950, Roberta começou sua transição, submetendo-se à cirurgia e terapia hormonal. Sua história ganhou atenção pública quando ela compartilhou suas experiências em entrevistas e artigos, desafiando as normas sociais e abrindo caminho para uma maior aceitação de indivíduos transgêneros no Reino Unido. A vida de Roberta foi uma mistura única de coragem e aventura. Ela continuou a seguir sua paixão por corridas e engenharia, vivendo a vida do seu jeito. Angela Morley, 1924 a 2009. Angela Morley foi uma aclamada compositora e maestrina inglesa cujo trabalho abrangeu cinema, televisão e música. Nascida Walter Stott, Angela iniciou sua carreira como musicista na década de 1940. Seu talento e dedicação levaram a uma carreira bem-sucedida trabalhando com artistas notáveis e compondo trilhas sonoras para filmes e programas de TV. Angela fez a transição na década de 1970, uma decisão que atraiu a atenção dos meios de comunicação, mas não ofuscou suas conquistas profissionais. Ela se tornou a primeira pessoa abertamente transgênero a receber uma indicação ao prêmio da Academia por seu trabalho em O Pequeno Príncipe, 1974, e O Sapato e a Rosa, 1976. As contribuições de Angela para a música e sua resiliência silenciosa diante dos desafios sociais a tornaram uma figura respeitada na indústria do entretenimento. Jan Morris, de 1926 a 2020. Jan Morris foi uma celebrada historiadora britânica, escritora de viagens e jornalista. Nascida James Morris, ela ganhou reconhecimento por sua cobertura de eventos significativos, incluindo a primeira ascensão do Monte Everest em 1953. Nos anos 1960, Jan começou sua transição, passando por cirurgia de confirmação de gênero em 1972. O memoir de Jan, Conundrum, detalhou sua jornada e ofereceu um raro vislumbre da vida de uma pessoa transgênero naquela época. Sua escrita eloquente e profundos insights sobre identidade ressoaram com leitores em todo o mundo. O extenso corpo de trabalho de Jan, que inclui livros de viagem e estudos históricos, consolidou seu legado como uma das escritoras mais respeitadas de seu tempo. Coccinelle, 1931 a 2006.
Coccinelle, nascida Jacques Dufresnoy, foi uma artista francesa magnética que encantou o público com seu canto, atuação e performances inesquecíveis de cabaré. Nascida em Paris em 1931, ela descobriu sua paixão pelo palco cedo na vida, inspirando-se na vida noturna vibrante da cidade. Sob os holofotes, Coccinelle aperfeiçoou seus talentos em locais famosos como o Le Carrousel de Paris, conquistando o público com sua presença eletrizante e estilo distinto. Em 1958, ela chamou a atenção ao viajar para Casablanca, Marrocos, para a cirurgia de confirmação de gênero realizada pelo Dr. Georges Bureau. Este passo inovador não foi apenas transformador para Coccinelle, mas também colocou questões transgênero em destaque na Europa, provocando conversas públicas sobre identidade de gênero. Com seu novo senso de identidade, ela continuou a brilhar no palco, se apresentando em shows e entretendo fãs em todo o continente. Além de suas performances, Coccinelle era conhecida por sua defesa e pela forma como rompeu barreiras. Sua visibilidade ajudou a mudar percepções, e ela até fundou uma organização para apoiar indivíduos transgênero, consolidando ainda mais sua reputação como pioneira. Embora tenha falecido em 2006, Coccinelle continua sendo uma figura lendária que defendeu a aceitação e usou sua fama para abrir caminho para aqueles que a seguiram. April Ashley, 1935 a 2021. April Ashley nasceu George Jameson, em Liverpool, onde enfrentou bullying e isolamento desde cedo. Ela nunca se sentiu totalmente à vontade com a identidade que os outros lhe atribuíram, e quando chegou aos 20 anos, sabia que queria realizar a cirurgia de confirmação de gênero. Em 1960, tomou a ousada decisão de viajar para Casablanca, Marrocos, para ser operada pelo renomado Dr. Georges Bureau. Naquela época, ainda era um procedimento raro e arriscado, mas marcou o início de um novo capítulo para April. Uma vez de volta à Inglaterra, a carreira de modelo de April decolou. Ela apareceu na Vogue e trabalhou com fotógrafos de moda renomados, exibindo sua indiscutível elegância e postura. No entanto, sua vida teve uma reviravolta drástica em 1961, quando um tabloide a expôs como transgênero. Da noite para o dia, ela passou de celebrada a enfrentar um rigoroso escrutínio e discriminação, tanto na mídia quanto na indústria da moda. Apesar desses contratempos, April recusou-se a ser silenciada. Ela surgiu como uma defensora vocal dos direitos transgêneros, compartilhando suas experiências em sua autobiografia, The First Lady. Com sua resiliência, graça e determinação inabalável, April Ashley tornou-se um símbolo duradouro de perseverança para inúmeras outras pessoas. Alessia Brevard, 1937 a 2017. Alessia Brevard nasceu no Tennessee e sempre teve o objetivo de atuar. Durante os anos 1950, ela decidiu seguir seus sonhos até a Califórnia, na esperança de encontrar um espaço onde pudesse realmente ser ela mesma. Após a transição, um movimento ousado e inovador naquela época, ela conseguiu trabalhos de modelo e eventualmente encontrou seu caminho em sets de filmes e programas de televisão. Um de seus papéis cinematográficos mais notáveis foi em The Love God, onde ela exibiu tanto seu talento quanto seu charme natural. Mas Alessia foi mais do que apenas uma atriz. Ela buscou educação superior, tornou-se professora e começou a escrever memórias sobre sua vida. Em um mundo onde as identidades transgênero ainda eram amplamente incompreendidas, Alessia conseguiu construir uma carreira de sucesso enquanto permanecia fiel a quem era. Sua jornada nos lembra da árdua luta que muitos indivíduos trans enfrentaram, especialmente na América do meio do século, e como uma combinação de tenacidade e talento pode iluminar o caminho para as futuras gerações. Patricia Morgan, 1939 a 1986. A história de vida de Patricia Morgan é um testemunho de resiliência. Crescer em uma comunidade marginalizada na América de meados do século XX significava que ela tinha que navegar em um mundo cheio de discriminação e oportunidades limitadas. Durante a década de 1960, ela fez a transição, o que era um período especialmente desafiador para pessoas transgênero. Os recursos de saúde eram escassos e a compreensão pública era quase inexistente. Apesar de enfrentar a pobreza e o estigma associado ao trabalho sexual, Patricia conseguiu se reinventar como uma empresária de sucesso. Ela usou as habilidades e a esperteza de rua que adquiriu ao longo dos anos para romper barreiras no mundo dos negócios. Isso, por si só, já teria sido notável, mas Patricia também fez de sua missão elevar outras pessoas transgênero, compartilhando suas experiências e defendendo maior aceitação.
Embora não seja amplamente reconhecida pelo público em geral, sua vida serve como um importante lembrete de que perseverança e coragem podem prosperar frente à adversidade. Jackie Shane, 1940 a 2019. Jackie Shane nasceu em Nashville, Tennessee, mas foi em Toronto que ela realmente encontrou seu público. Durante os anos 60, uma época de imensas mudanças sociais e igualmente muita resistência social, Jackie tornou-se uma figura amada na vibrante cena de R&B e soul da cidade. Conhecida por seus vocais potentes e magnetismo no palco, ela não apenas cantava, comandava cada clube em que entrava, transformando cada apresentação em uma experiência inesquecível. O que tornava a presença de Jackie ainda mais eletrizante era sua abertura sobre ser uma mulher transgênero, uma atitude ousada em uma época em que muitos se sentiam obrigados a esconder ou negar sua verdade. Apesar da discriminação e do risco de reação pública, o talento de Jackie não podia ser ignorado. Seu sucesso, Any Other Way, ressoou com fãs muito além das fronteiras de Toronto, e seu legado ainda é celebrado por amantes da música que apreciam sua autoexpressão destemida. Em uma indústria frequentemente resistente à diferença, Jackie tornou-se um farol de autenticidade. Jeffrey Catherine Jones, 1944 a 2011. Jeffrey Catherine Jones foi uma pintora visionária e artista de quadrinhos americana que deixou uma marca indelével nos gêneros de fantasia e ficção científica. Nascida na Geórgia, ela passou grande parte de sua carreira inicial criando ilustrações evocativas para revistas como Heavy Metal e National Lampoon. Seu estilo era marcante, etéreo, melancólico e profundamente cativante, destacando seu trabalho em um campo frequentemente dominado por abordagens artísticas mais convencionais. Nos anos 1990, Jeffrey fez a transição publicamente, incorporando temas de identidade, mudança e verdade pessoal em seu trabalho artístico. Quer estivesse pintando paisagens de sonho ou criaturas fantásticas, havia sempre uma sensação de transformação sob a superfície. Apesar de enfrentar seus próprios desafios, incluindo problemas de saúde e barreiras sociais, Jeffrey continuou criando arte que inspirou tanto fãs casuais quanto colegas artistas. Hoje, muitos a reconhecem como uma pioneira, cuja coragem e criatividade nos lembram que a arte pode servir como uma lente poderosa, através da qual exploramos nosso eu mais profundo. Rachel Pollack, 1945 a 2023. Vamos mergulhar na história de Rachel Pollack, uma autora americana pioneira, escritora de quadrinhos e ativista transgênero declarada. Ela teve um grande impacto através do seu trabalho em Doom Patrol da DC Comics, onde adicionou um nível de profundidade e nuance que era bastante raro nos quadrinhos da época, especialmente quando se tratava de temas transgênero. Rachel fez sua transição pela primeira vez na década de 1970, um período em que informações e apoio eram escassos. Em vez de se esconder, ela seguiu em frente, defendendo os direitos LGBTQ+ sempre que tinha a chance. A escrita de Rachel foi muito além dos quadrinhos. Seu romance Unquenchable Fire conquistou o prêmio Arthur C. Clarke, e sua pesquisa e inovação em tarô tornaram-se lendárias. Ao entrelaçar conceitos de transformação e identidade em suas histórias, ela criou narrativas que pareciam pessoais e universais ao mesmo tempo. Mesmo em seu papel como professora, Rachel enfatizava o poder da narrativa como uma ferramenta para a mudança social. Sua vida e trabalho revelam o quão poderoso pode ser unir o místico com o profundamente pessoal. Hollywood Lawn, 1946 a 2015. Em seguida, temos Hollywood Lawn, nascida Haroldo Santiago Franceschi Rodrigues Danjocal, em Porto Rico. Ela é frequentemente lembrada por suas aparições nos filmes Trash e Women in Revolt, de Andy Warhol, onde sua energia bruta ajudou a definir a cena artística underground de Nova York na década de 1970. Holly saiu de casa na adolescência, enfrentando um mundo cruel que incluía a falta de moradia. Mas ela navegou por tudo isso com senso de humor e um espírito destemido. Sua grande oportunidade surgiu quando Warhol notou seu brilho e a escalou para seus filmes. A partir daí, ela se tornou uma espécie de musa para a turma da Factory, conquistando corações com suas performances sem filtros. Lou Reed até a imortalizou em sua famosa canção Walk on the Wild Side. Holly enfrentou muita discriminação, mas se recusou a recuar. De muitas maneiras, ela representava a reinvenção, adaptando-se constantemente aos altos e baixos da vida, sem nunca perder de vista quem realmente era. Jackie Curtis, 1947 a 1985. Jackie Curtis era um turbilhão de talento, dramaturga, atriz e uma força audaciosa na cena teatral de vanguarda de Nova York. Nascida Jackie Curtis, ela rejeitou rótulos de gênero rígidos desde cedo,
experimentando moda, pronomes e estilos de performance que misturavam elementos masculinos e femininos em uma única persona chamativa. As peças de Jack, como Glamour, Glória e Ouro, usavam humor e comentário social para abordar tópicos como identidade de gênero, classe e o fascínio pela cultura das celebridades. Durante o auge da Factory de Andy Warhol, Jack se tornou uma figura-chave ao lado de outros nomes notáveis como Hollywood Lawn e Candy Darling. Quer estivesse atuando no palco ou aparecendo em filmes underground, ela carregava um magnetismo inconfundível que deixava o público intrigado e encantado. Ela lutou contra o vício e enfrentou muitos obstáculos pessoais, mas sua criatividade nunca parou de fluir. Mesmo após sua morte, a abordagem pioneira de Jack em relação à arte e à vida continua a inspirar novas gerações de performers e dramaturgos. Leslie Feinberg, 1949 a 2014. Leslie Feinberg foi uma força motriz no ativismo transgênero. Amplamente conhecida por seu romance Stone Butch Blues, Leslie usava pronomes they/her, mostrando como a linguagem pode evoluir para respeitar as identidades das pessoas, e dedicou-se a explorar temas como a não conformidade de gênero, questões da classe trabalhadora e a importância da solidariedade entre movimentos sociais. Nascido em um mundo que muitas vezes carecia de compreensão das experiências trans e não binárias, Leslie abriu espaço para discussões que ainda ressoam hoje. Um organizador sindical dedicado e marxista, Leslie acreditava plenamente que a luta pelos direitos transgêneros estava profundamente ligada a questões mais amplas de justiça social. Z enfrentou muita resistência de pessoas desconfortáveis com perspectivas tão ousadas, mas isso nunca a desacelerou. Através de artigos, discursos e organização comunitária, Leslie pressionou por abordagens inclusivas que reconhecessem as complexidades de raça, classe e gênero. Mesmo após sua morte, o trabalho de Leslie continua sendo uma pedra angular para ativistas que seguem a chamada por empoderamento e libertação coletiva. Sylvia Hayes, 1949 a 2024. Sylvia Hayes foi uma força motriz no movimento LGBTQ+ na Espanha, assumindo riscos incríveis sob a ditadura de Franco apenas para ser vista e ouvida. Crescendo em um ambiente altamente repressivo, Sylvia sabia que era transgênero, mas achava quase impossível expressar essa identidade publicamente. Apesar das ameaças e do perigo, ela juntou-se a outros na primeira Marcha do Orgulho na Espanha em 1977. Um momento histórico que ajudou a definir o rumo para uma mudança real. Seu ativismo não parou aí. Sylvia trabalhou incansavelmente para descriminalizar a homossexualidade, e seus esforços desempenharam um papel fundamental na formação do eventual reconhecimento dos direitos das pessoas transgênero na Espanha. Ao longo de sua vida, ela falou abertamente sobre o assédio e a violência que sofreu, destacando o impacto que isso tem sobre as pessoas que simplesmente querem viver de forma autêntica. A jornada de Sylvia é um lembrete poderoso de que o progresso muitas vezes vem da coragem daqueles que se recusam a aceitar o silêncio. Sua vida continua a inspirar pessoas que lutam por visibilidade e respeito em todo o mundo. Julia Grant, 1954 a 2019. Julia Grant foi uma ativista transgênero britânica, cuja jornada foi exibida na televisão nacional na série da BBC, A Change of Sex, transmitido no final da década de 1970 e início da década de 1980. Este documentário inovador apresentou aos espectadores as experiências reais de uma pessoa transgênero, algo raramente abordado na televisão na época. À medida que as câmeras acompanharam Julia em sua transição, o público testemunhou suas dificuldades, incluindo a perda de seu emprego e o intenso escrutínio público, mas também seus momentos de triunfo. Recusando-se a ser definida pela adversidade, Julia tornou-se uma defensora fervorosa das reformas na saúde para pessoas transgênero e da igualdade mais ampla. Ela colaborou com instituições de caridade que focavam em apoiar jovens transgênero, enfatizando a necessidade de orientação médica acessível e apoio emocional. Ao longo dos anos, ela defendeu projetos comunitários que uniram pessoas, ajudando a criar um ambiente mais compreensivo para aqueles que questionam sua identidade de gênero. Hoje, a história de Julia continua a ser um ponto de referência importante na conversa do Reino Unido sobre visibilidade, aceitação e progresso para indivíduos transgêneros. Janelle Jacques, 1956 a 2024. Janelle Jacques foi uma visionária no mundo dos RPGs de mesa e dos videogames, mudando para sempre a maneira como as pessoas se envolvem com narrativas de fantasia. Se você já jogou módulos clássicos de Dungeons & Dragons como Dark Tower,
Você experimentou alguns dos seus trabalhos mais celebrados, cheios de tramas intrincadas, cenários atmosféricos e designs de níveis inovadores que continuam a influenciar os criadores de jogos até hoje. Fora de seu talento em design, a vida pessoal de Janelle teve uma mudança notável nos anos 2000, quando ela fez a transição, tornando-se uma defensora vocal da inclusão LGBTQ+, em uma indústria de jogos que podia ser lenta para se adaptar. Nunca uma que parou apenas em fazer jogos, Janelle também cofundou o Instituto de Direitos Humanos Transgêneros, um testemunho de sua dedicação ao progresso social. Através desta plataforma, ela incentivou grandes empresas de tecnologia e entretenimento a adotarem políticas que respeitem e protejam funcionários transgêneros. A vida dela serve como um lembrete brilhante de que a centelha criativa pode unir-se à defesa de causas, criando mundos virtuais e reais, mais acolhedores e imaginativos para todos. Georgina Bayer, 1557 a 2023. Georgina Bayer rompeu barreiras políticas ao se tornar a primeira deputada abertamente transgênero do mundo. Eleita na Nova Zelândia para representar o eleitorado de Wairarapa de 1999 a 2007, ela usou sua plataforma para falar abertamente sobre questões que afetam comunidades marginalizadas. Antes de entrar na política, Georgina trabalhou como profissional do sexo e atriz, experiências que moldaram profundamente suas visões sobre justiça social e a necessidade de políticas inclusivas. Durante seu tempo como deputada, Georgina defendeu uma ampla gama de causas, desde a defesa dos direitos LGBTQ+, e das questões indígenas, até desempenhar um papel fundamental na descriminalização do trabalho sexual. Seus discursos e propostas frequentemente carregavam uma forte autenticidade. Ela estava lutando não apenas por questões abstratas, mas pela própria comunidade da qual havia feito parte. Através de sua liderança, Georgina Bayer provou que a representação é importante, mostrando ao mundo que história pessoal, empatia e resiliência podem transformar a política para melhor. Greer Langton, 1958 a 1996. Greer Langton foi uma artista americana inovadora cujas esculturas de bonecas intrigantes exploravam temas de gênero, identidade e expectativas sociais. Nascida em Flint, Michigan, Greer fez a transição ainda adolescente, passando por uma cirurgia de afirmação de gênero aos 17 anos de idade. Suas experiências ao navegar sua identidade de gênero em uma sociedade em grande parte não acolhedora influenciaram profundamente sua arte. Após estudar no Instituto de Arte de Chicago, Greer mudou-se para Nova York, onde se tornou uma figura proeminente na cena artística do East Village durante a década de 1980. Suas obras frequentemente apresentavam bonecas realistas e surreais que refletiam suas lutas com a imagem corporal, disforia de gênero e vício. Essas esculturas eram altamente pessoais, misturando vulnerabilidade e desafio em igual medida. As instalações de Greer, incluindo sua famosa obra It's All About Me, Not You, foram celebradas por sua emocionalidade crua. Apesar do sucesso, Greer lutou contra o vício e problemas de saúde, falecendo aos 38 anos de idade. A arte dela continua a ressoar, oferecendo uma exploração comovente de identidade e autoexpressão. Angela Clayton, 1959 a 2014. Angela Clayton foi uma física nuclear britânica e ativista transgênero que quebrou barreiras tanto na ciência quanto na defesa de direitos. Nascida em Yorkshire, Angela destacou-se academicamente, obtendo um doutorado em física nuclear. Ela se tornou uma especialista líder em segurança de reatores e contribuiu para pesquisas inovadoras em seu campo. Angela fez a transição na década de 1990, equilibrando sua carreira de destaque na ciência com sua defesa dos direitos das pessoas trans. Ela frequentemente falava sobre os desafios de navegar em campos dominados por homens como uma mulher transgênero, usando sua plataforma para inspirar inclusão nas disciplinas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática. As contribuições de Angela, tanto para a ciência quanto para a defesa social, foram amplamente reconhecidas. Além de suas conquistas profissionais, Angela trabalhou incansavelmente para apoiar a comunidade transgênero, promovendo igualdade e representação em diversos setores. Sua vida exemplificou a interseção de brilhantismo e autenticidade, inspirando inúmeras pessoas a perseguirem suas paixões sem desculpas. Maddie Blaustein, 1960 a 2008. Maddie Blaustein foi uma atriz de voz americana inovadora, mais conhecida por sua interpretação de Meowth na série Pokémon. Nascida em Long Island, Nova York, Maddie fez a transição no final dos anos 1990, tornando-se uma das primeiras dubladoras transgênero abertamente assumidas na indústria de animação. Seus talentos versáteis de dublagem renderam-lhe papéis em séries populares como Yu-Gi-Oh! E As Tartarugas Ninja.
A transição de Maddie e sua abertura sobre sua identidade fizeram dela uma pioneira em uma indústria que frequentemente faltava representação transgênero. Ela usou sua plataforma para defender uma maior compreensão e inclusão na mídia. Além de sua carreira profissional, Maddie estava profundamente engajada na defesa dos direitos LGBTQ+, compartilhando sua história para inspirar outras pessoas. Seu papel icônico como Meowth trouxe alegria a milhões de fãs em todo o mundo, e seu legado perdura como um testemunho do poder da autenticidade e representação nas artes. Dora Richter, 1892 a... Dora Richter, frequentemente referida como Dora Prim, ocupa um lugar central na história transgênero como uma das primeiras pessoas a se submeter a uma cirurgia de afirmação de gênero. Nascida na Alemanha, Dora viveu como mulher desde jovem, desafiando as normas sociais do início do século XX. Nos anos 1920, Dora procurou a ajuda do Dr. Magnus Hirschfeld, no Instituto para a Ciência Sexual em Berlim. Lá, ela passou por uma série de cirurgias experimentais, incluindo a primeira vaginoplastia documentada no mundo. Dora também trabalhou no Instituto, ajudando em pesquisas inovadoras sobre gênero e sexualidade. Tragicamente, a história de Dora foi interrompida pelo regime nazista, que atacou o Instituto de Hirschfeld em 1933, destruindo seus arquivos. O destino de Dora após esses eventos permanece desconhecido, mas suas contribuições para o entendimento inicial da assistência à saúde de pessoas transgênero continuam significativas. Sua coragem em buscar sua verdadeira identidade continua a inspirar discussões modernas sobre identidade de gênero.